Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 51, o versículo de número 15. Assim está escrito: Ele fez a terra com seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Jeremias deixou registrado estas palavras que o Espírito de Deus lhe inspirou a assim fazer, bem como elas foram proclamadas diante de Jerusalém, diante de Israel, avisando sobre o perigo que eles estavam por enfrentar, por não darem crédito às palavras do Senhor. E aqui, Jeremias, ele deixa escrito 3 coisas importantes, todas elas relacionadas ao nosso Deus. A grandeza, a abrangência do nosso Deus. Muitas das vezes, em situações de problemas, de dificuldades, de enfermidade, necessidade, conflito, desentendimento, incompreensão, calúnias, difamações, as pessoas às vezes se deixam levar por esse tipo de coisas, não tendo a plena consciência apurada de quem é o Deus a quem ela serve. E, portanto, às vezes deixa-se levar por coisas banais e passageiras, e elas muitas das vezes desvirtuam o coração destas pessoas e elas passam a ser movidas por circunstâncias, por perigos, por dificuldades que aparecem e não têm o devido cuidado de parar por um momento e observar que todo e qualquer problema que surgir, ele não é maior que o nosso Deus. Tudo que acontece sempre vai ser infinitamente menor do que o nosso Deus. E os problemas que nós enfrentamos, eles não têm nenhum poder de afetar o nosso Deus ou de impedi-lo de agir e atuar em nosso favor. É que às vezes a nossa mente ela é tão limitada, ela é tão presa no tempo e no espaço que vivemos e que nós não conseguimos às vezes enxergar além daquilo que está à nossa volta. E então um problema que surge para nós é o maior problema do mundo, é a maior dificuldade que acontece, é a maior tristeza, é a maior calúnia, é a maior decepção. E nós começamos a lamentar, a chorar, a reclamar, a nos fazer de vítimas. E todas as vezes que nos fazemos de vítimas, nós perdemos a oportunidade de reagir e enfrentar qualquer que seja a situação que se apresente diante de nós. Então, nós não podemos deixar-nos levar. Os problemas inexistem? Não, os problemas existem. E são grandes e são influentes. Porém, uma vez que nós conhecemos o Deus a quem servimos, sabemos do seu poder, da sua grandeza, da sua sabedoria, do seu entendimento, a sua forma de agir, mediante tantas provas que estão registradas nas Escrituras, de livramentos que humanamente eram impossíveis, mas com a intervenção de Deus, eles se tornaram possíveis e o seu povo saiu-se vencedor daquela situação que o inimigo não entendeu como ele conseguiu livrar-se daquele estado de coisas. Não foi por si, foi pela ação de Deus que então assim aconteceu. Mas por quê? Porque as pessoas deixaram de olhar para problemas e dificuldades e passaram a olhar para o poder e a grandeza de Deus. A maneira de Deus agir e operar em favor de seus filhos.
Quando nós olhamos e vemos o exemplo do povo de Israel com Golias, todos aqueles, inclusive o rei Saul e o seu grande exército, eles ficaram amedrontados com Golias, porque viram o tamanho de Golias. Golias era alto, se sobressaía, era forte, era valente, tinha fama de guerreiro, de vitorioso, e, portanto, isso tudo influiu na vida do rei, do seu exército, e eles ficaram com medo. E o Golias começou a insultar. E começou a dizer, não tem homem aí não tem ninguém para lutar comigo, vamos lutar, quem vencer domina sobre o outro. E quem teve coragem de enfrentar Golias? Ninguém. E isso eles sofreram, esse escárnio, durante 40 dias, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. 80 vezes Golias se apresentou. E cada vez com mais força. Por quê? Porque ao primeiro dia ele veio, não teve oposição. Segundo dia ele veio com mais coragem. O terceiro com mais coragem. Enfim, ao término de 40 dias, qual era a condição emocional, moral, física e bélica que o povo de Israel tinha? Nenhuma. Eram verdadeiros derrotados. Por quê? Porque ao invés de, naquele momento difícil, eles recorrerem a Deus e olharem para Deus e suplicar o seu favor, eles olharam para o gigante e os problemas que o gigante estava ameaçando para eles. Então aquilo deixou-os paralisados, tornaram-se inúteis, não tiveram força nenhuma para reagir. Agora veja a diferença. Quando chega Davi lá, Davi não era um guerreiro, um comandante. Davi era um adolescente. Lutava no campo para defender as ovelhas de seu pai com as armas que tinha, que era a sua funda e as suas pedrinhas. Quando ele chega diante do rei de Israel, do rei Saul, ele escuta aquela mesma conversa que eles estavam escutando há muito tempo, já que por 40 dias eles estavam ouvindo aquilo. Davi, a primeira vez que ouviu, disse, como é que é? Ele está dizendo o quê? Ele está afrontando o nosso Deus? Ah, não, de maneira nenhuma. Não posso permitir isso. O Deus que ele está afrontando, eu conheço. Eu tenho comunhão com ele. Eu falo com ele. Eu conheço o poder dele. Eu sei qual é a ação deste Deus. E ele agora está colocando o nosso Deus abaixo de tudo. Não vai ficar assim. Eu vou enfrentá-lo. Mas eu não vou no meu nome. Eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. E quando ele se dispôs a ir, todo mundo ficou amedrontado. Como? Se nós, soldados preparados, não temos força suficiente para enfrentar, você, um menino, vai enfrentar. Pois bem, você quer ir? Vamos cumprir seu desejo. Saul chama, coloca a vestimenta, a sua vestimenta, suas couraças, sua espada, suas armas, dá a Davi. Davi não consegue nem andar com aquilo ali. Aquilo imobilizou Davi, paralisou ele. Ele logo discerniu, ele disse, não, eu não posso ir para uma guerra usando a farda de outro, as armas de outro, as estratégias de outro. Eu não posso ser outro, ele tem que ser autêntico. Ele tem que ser eu. Ele disse, não, deixa eu ir do jeito que eu conheço. Eu vou somente com a funda e com 5 pedras. Somente isto. Chegou diante do Golias e disse, tu vens a mim com espada, com lança, com tal. Eu vou em ti em nome do Senhor dos Exércitos. E saiba uma coisa, hoje mesmo eu darei a tua cabeça às aves do céu. O gigante zombou dele, disse o quê? Ele disse, não, é o que eu estou dizendo, é isso que vai acontecer.
E os soldados lá, alarmados com aquela situação, a nação estava em jogo. Davi correu. O gigante pensou que ia ser fácil derrotá-lo. Foi derrotado. Por quê? Porque Davi conhecia Deus. Davi confiava em Deus. Davi sabia como Deus operava em momentos de dificuldades. Que o povo de Israel não soube. Não soube na época de Saul e não soube aqui agora na época de Jeremias, que tanto advertiu e avisou aquele povo, mas não teve jeito. E aqui então, Jeremias traz àquele povo a grandeza do nosso Deus. Quem sabe, pelo modo de Deus operar e agir como as coisas vieram à existência, aquele povo tivesse a consciência despertada para se voltarem para Deus e aí, então, depositar nele a confiança e não se deixar levar por problemas e dificuldades. Então, o que Jeremias disse? Jeremias disse, olha, ele fez a terra com o seu poder. Ele quem? Deus. Então, veja, Deus fez a terra pelo seu poder. Então, ele tinha o poder e ele tem o poder de fazer todas as coisas. Então, para Deus, não há impossíveis. Quando nós observamos em Gênesis, no capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 6, diz assim, o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Quer dizer, havia somente água. E no meio da água, Deus fez uma separação, colocando o céu em cima e a terra embaixo. Só que a terra está embaixo de água e em cima de água. Deus fez aparecer a porção seca. Como é que a terra se mantém firme em cima de água e embaixo de água? Só mesmo pelo poder de Deus. Humanamente não tem como se explicar isto. Como é que a terra flutua sobre a água? Mas foi o poder de Deus que fez isso. Ele diz aqui, olha, ele fez a terra com o seu poder. Então Deus, pelo seu poder, fez aparecer uma porção seca. Separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E Deus chamou a expansão céu, e foi à tarde e à manhã do dia seguinte. E Deus chamou a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. Então observa isto. Qualquer lugar que você tiver no globo terrestre, sobre a terra, se você cavar um poço, um buraco, você vai encontrar água embaixo. Então isso prova o que diz a Bíblia. A terra está em cima de águas e nos céus estão represadas as nuvens onde guardam as águas. Então, há chuvas do céu e há águas embaixo da terra. E a terra neste meio. Mas ela não se desfaz, ela não se derrete. Ora, uma coisa, você pega um punhado de terra e põe água, a terra vai amolecer rapidamente. Vai ficar insustentável. Mas como aqui foi feito pelo poder de Deus, esta terra é firme, é rocha. Ela não se movimenta, ela não se abala, ela permanece como Deus criou. E isto tudo para Jeremias disse àquele povo, para quê? Para trazer a lembrança deles quão grande é o poder de Deus. O poder de fazer a terra. A terra não existia, Deus fez. Deus falou e ela apareceu. Então, ele fez a terra com o seu poder e, primeiro, fez. Fez por quê? Porque tinha poder. Então, o poder de Deus é ilimitado. Pelo poder de Deus, ele fez a terra. E fez a separação entre céu e terra, entre água e terra.
Bem, segundo, e ordenou o mundo com a sua sabedoria. Agora, Deus criou cada coisa em cada dia, especificamente, separando cada coisa segundo a sua espécie, determinou para cada uma delas um lugar próprio, e diz aqui, ele ordenou o mundo com a sua sabedoria. Todas as coisas, hoje, passado tantos anos, elas continuam no mesmo princípio que Deus estabeleceu. Por quê? Porque ele ordenou o mundo com a sua sabedoria. Bem, em primeiro lugar, nós vimos que ele fez a terra pelo seu poder. Então, veja, quão grande é o poder de Deus. Agora, segundo, ele ordenou o mundo. Depois que ele fez o mundo, ele ordenou. Então, ele ordenou o mundo com a sua sabedoria. Veja, ele colocou o homem sobre a terra. O homem não é apto para viver debaixo da água, mas para viver na terra. Viver na água são os peixes. Deus colocou eles lá. Deus colocou cada coisa no seu lugar. Árvores, hortaliças, animais, aves, cada um na sua função. O homem para viver na terra, os animais para viver no campo, as aves para viver nos ares, os peixes para viver no mar. Tudo isto Deus ordenou pela sua sabedoria. Então veja, ele é a fonte, ele é a verdadeira sabedoria. Então Deus, com a sua sabedoria, ordenou o mundo. E o mundo está ordenado conforme Deus ordenou. Quando qualquer coisa que o homem, infelizmente, quer influenciar ou intervir nas coisas que Deus ordenou, elas reagem. Por exemplo, quando os homens querem fazer uma construção à beira-mar e querem entrar em limites que pertencem ao mar. Por um tempo eles conseguem fazer isso. Mas chega um dia em que o mar se levanta e diz, eu vim buscar o que é meu. E aquilo que foi construído desaparece num segundo. Por quê? Porque cada coisa obedece o que Deus ordenou. E Deus ordenou com sabedoria. Agora, olhemos para nós interiormente, o corpo humano. Que engenharia é essa? Cada coisa no tamanho, na função, na localização, na ação, no modo de agir, no modo de responder, tudo isso na nossa vida foi ordenado pela sabedoria de Deus. Então, ao olhar para mim, ao olhar para você, um ser humano que tudo funciona e tudo obedece aos comandos, nós vamos entender aqui quão grande é a sabedoria de Deus. E ele fez isso não somente com o ser humano, mas com todas as coisas. Com a terra, com o mundo em si. Com os animais, com as árvores, com as hortaliças, com as verduras, com os animais, com as aves, com os peixes, com o mar, com o homem. Tudo Deus ordenou com a sua sabedoria. E por último, terceiro lugar, ele diz, e estendeu os céus com o seu entendimento. Então veja que tem aqui sabedoria e tem aqui entendimento. Para estender os céus, como é que se estende o céu? Como é que o céu fica na expansão, na altura, sem que tenha colunas para sustentar o céu? Quem é que segura o céu nas alturas? É o próprio Deus. E como foi que Deus estendeu o céu? Com o seu entendimento. Então veja, para fazer a terra, ele usou o seu poder. Para ordenar o mundo, ele usou a sua sabedoria.
E para estender os céus, ele usou o seu entendimento. Então veja, 3 atributos importantes de Deus ligados à criação do céu, da terra e do mundo. Então, se um Deus desta natureza, grande, imenso, maravilhoso, não conseguimos avaliar o tamanho, a profundidade, a grandeza deste Deus, não conseguimos, não se pode pôr limites a Deus. Deus não vive dentro de limites. Nós vivemos dentro de limites. Mas ele fez a terra com o seu poder. Israel tinha esquecido disso. Ele ordenou o mundo com a sua sabedoria. Israel também tinha esquecido disso. E ele estendeu os céus com o seu entendimento. Israel também tinha se esquecido disso. Hoje nós estamos vivendo o nosso tempo, a nossa época. E quantas vezes problemas e dificuldades aparecem diante de nós e nós esquecemos quem é o nosso Deus. Mas nós precisamos voltar à palavra de Deus sempre e encontrar nela estes versículos que vão despertar em nós a confiança, a convicção em Deus, a esperança, a alegria de saber quão grande é o nosso Deus. E nós vamos ver o seu mover, a sua intervenção em várias coisas para o bem da humanidade. Ora, se Deus fez a terra com o seu poder, ordenou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com o seu entendimento, mantém cada um de nós vivos. Será que este Deus não tem condição de nos dar vitória quando nós enfrentamos dificuldades, problemas, enfermidades, necessidades, privações, calúnias, acusações, desprezo? Deus vê e conhece tudo. E Ele sempre está pronto a nos ajudar. O que nós precisamos fazer é melhorar, é mudar o nosso ponto de visão. Porque às vezes nós olhamos para o problema, olhamos para o presente, olhamos para o momento, olhamos para a situação que está nos apertando, nos pressionando. Ao passo que nós deveríamos olhar sim e ver os problemas que temos, mas enxergar acima e além destes problemas um Deus que se preocupa conosco. Um Deus que tem um amor especial por cada um de nós. Um Deus que está pronto a agir em nosso favor. E nós muitas das vezes bloqueamos a ação de Deus porque olhamos o problema e ignoramos a Deus. E isto é um erro muito grave. Se nós ignorarmos a fonte, a essência da nossa vida, quem nos mantém vivo e quem pode nos livrar e libertar de toda e qualquer situação, se nós o ignorarmos, com certeza nós vamos ser vencidos e derrotados. Mas aqui, Jeremias deixou isto gravado para o povo de Israel, para que eles tivessem cuidado, para que eles olhassem para o Senhor, para que eles dessem crédito às palavras de Deus para eles, e eles não estavam acreditando no que Deus estava falando. Quem sabe hoje, eu, você, cada um de nós, também não estamos vivendo nesta mesma situação. Quantas palavras de Deus vêm para nós e parece que nós não queremos ouvi-la. Nós queremos ouvir outras coisas. E quando vamos por este caminho, nós encontramos o perigo, nós encontramos um beco sem saída, nós ficamos apavorados e nós esquecemos de clamar a um Deus que está no céu e que está pronto a nos socorrer quando por ele clamarmos em humildade e sinceridade. Então Jeremias deixou escrito aqui: ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria.
e estendeu os céus com seu entendimento. Então, se Deus fez todas estas coisas, as grandes e as pequenas, nenhuma delas foge ao olhar, ao cuidado e à proteção de Deus. O que nós podemos e devemos, à luz desse texto, é voltar o nosso coração para Deus. Quando a nossa visão está focada em Deus, no Deus poderoso, no Deus sábio, no Deus entendido. Deus que tem poder, Deus que tem sabedoria, Deus que tem entendimento. Quando nós estamos voltados para Ele, nada nos abaterá, nada nos aprisionará neste mundo. Podemos estar cercados de todos os lados, mas haverá o momento certo de Deus agir e Ele colocará livramentos e vitória nas nossas mãos. Que possamos ter bem vivo no nosso coração isto. O poder de Deus, a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus são atributos que Ele usa, que Ele opera, através dos quais nós podemos também ser beneficiados pelo Senhor. Então, por que sofrer? Por que ficar acanhado? Por que se fazer de vítima? Por que culpar a tudo e a todos? Olha para Deus. Descansa no poder de Deus, na sabedoria de Deus, no entendimento de Deus. E no momento exato, Ele vai mostrar o poder, a sabedoria e o entendimento. E nós vamos glorificá-lo pelo poder, pela sabedoria e pelo entendimento que Deus manifestou para vir em nosso socorro. Pensa sobre isto e a partir de hoje, tome a ação de Davi e não dos soldados e nem do rei Saul, que ficaram amedrontados. Faça como Davi, seja corajoso, seja ousado, seja decidido, mas com a mente e o coração voltados para Deus. Ele virá e nos ajudará em qualquer que seja a situação que estivermos. Pense nisto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.